tem ganhos como esse aqui, ó, sem precisar sair de casa, usando somente o meu celular com conexão à internet, única e exclusiva. E você só precisa agir agora, clicando no botão aqui. E a masturbação é permitida? Não. Pra nem homem nem mulher. Nem homem, nem mulher. E o que você... Na verdade, não é só do Islã, né? Nas religiões, geralmente, no cristianismo também não é permitido, né? parece que não. Então, você pode ir com seu marido. Dentro sim, aí, mas você sozinha antes, não. porque eu fico pensando, né? Por exemplo, quem não casa, não né? casa, tem que esperar. Mas aí, o que acontece? Né? Os hormônios, aquela coisa então, toda. o que acontece? A gente fala jihad. As pessoas acham que jihad significa guerra, né? Guerra santa. E jihad nada mais é do que uma luta contra o seu íntimo. Então, você tem que lutar contra os seus sentimentos. Se Deus falou que é proibido, você tem que seguir a religião. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Livre-arbítrio. Cada um sabe aonde pode ir. Mas pela religião não pode, é proibido. De acordo com a religião, por que é proibido? Porque você tem que se satisfazer, você e o seu marido, algo no conjunto. A religião fala que Deus fez o homem para satisfazer a mulher e a mulher para satisfazer o homem, e tem que ser algo... e quando você se masturba, você promove a prostituição, não. A pornografia e essas coisas que é proibida na religião. Não é permitido assistir filmes ou ver imagens. Até no filme, se tá aparecendo um beijo, a gente não pode assistir. Então, isso que eu ia perguntar pra você agora, porque, tipo, até a novela passa essas coisas. Então, novela, vocês Então, não... você tem, geralmente, quando eu tô assistindo um filme, aparece, a gente tem que passar, tipo, passa, Na verdade, o ideal nem é assistir, sabe? Essas coisas. Você sabe que tem muitas imagens, muitas coisas assim, não é permitido. E você conhece, já ouviu falar da Mia Khalifa? Não. Mia Khalifa, sei, é uma artista, atriz, né, libanesa. Atriz pornô, ex-atriz pornô, né, não é mais. E como que você é visto, assim, no meio? Com certeza, deve ser, tipo, óbvio, né? As pessoas devem olhar ela... Eu não sei exatamente, né? Eu não conheço muito da vida dela. Não sei, ela já falou alguma coisa sobre, mas eu imagino que eles não devem gostar. Não, parece mas que... Mas ela é muçulmana, porque, não? Porque, se eu não me engano, ela até fez um filme vestindo... o hijab. Então, mas é que aí nesse caso... Aí ela pegou pesado. Porque o hijab... Aí ela pegou pesadinho. Pois o hijab não é pra ser algo sensualizado. Pelo contrário, o hijab não é pra sensualizar a mulher. Ele é uma questão de você devoção com Deus. E também, eu não sei se ela é muçulmana ou não, a família dela é muçulmana. Eu também não pesquisei Porque eu tava no Líbano agora, e os cristãos libaneses, eles são super conservadores também. Você não vê eles se beijando, se abraçando, essas coisas. Você tem que... Também tem essa questão da virgindade antes do casamento. E lá no Líbano, eu vi que tinha isso também. Entre os cristãos libaneses. Então, é da cultura árabe também. E como é que faz pra... Eu não sei, até que no Brasil também tem tem preconceito também, né? Com o quê? Você é, ou não, você era, né? Você sofreu preconceito? É que meio que tô parando de gravar filmes mainstream, que a gente chama, né? Que são os filmes, assim, pra produtoras e tal. Eu ainda produzo conteúdo adulto, mas é pra OnlyFans, essas coisas assim, entendeu? Aqui no Brasil eu não acho que sofro tanto. Assim. Eu sofri mais da minha família, porque não era algo que eles esperavam, obviamente, né? Minha mãe é evangélica, meu pai é militar, então foi um baque para eles. Mas não acontece, por exemplo, na rua, de alguém saber que eu sou e apontar o dedo. O preconceito seria no caso assim... de repente, se eu quisesse agora trabalhar numa profissão convencional, talvez em algumas profissões tivesse algum empecilho. Mas como eu segui para essa carreira mais artística, então eu não sinto esse preconceito em cima de mim. Obviamente, sempre tem as pessoas que vão falar, mas você é isso, você é aquilo. Mas são pessoas na internet. Aqui, na internet, frente a frente, é corajosa. Na internet, um fala qualquer coisa, entendeu? Mas, pessoalmente, assim, felizmente... Até hoje eu não sofri nenhum. Eu tenho um pouco de medo. Não é medo, não é bem a palavra. Mas eu estou esperando os próximos capítulos, como serão, por exemplo, em relação à minha filha. Eu espero que ela não sofra com isso, né? Por exemplo, tá na escolinha, alguém descobre o que eu fiz já, né? Ou o que eu fazia. Não bati muito martelo quanto a isso. Por isso que eu ainda fico confusa em falar, sou, né? Mas... Eu imagino que... Não vá, mas é aquela coisa do ser humano, né? A gente nunca tem certeza, né? Eu espero que
Não, Que tomara, não- se Deus quiser. Que não reverbere, assim... De alguma forma acaba, né? Dependendo. Mas aí vai de mim Mas você educar ela de uma conversar, forma sim. que ela saiba Que coisa, a cortar gente que tem que o- conversar, né? E não os outros que tem que conversar, né? Exatamente, exatamente. Mas com certeza, a gente não pode controlar a ação das outras pessoas, né? Pela religião, tipo, o que, que as outras pessoas têm a ver com a sua vida? A religião fala isso. Sim. O julgamento é de Deus. O julgamento é entre a pessoa e Deus. Então, quantas pessoas ignorantes tem? Eu imagino, por exemplo, que pessoas mais extremistas, isso em todas as religiões, né? Que já aconteceu até gente que, agora lembrando dessa coisa do preconceito, por exemplo, já veio gente aqui que os seguidores dessa pessoa falam, nossa, mas você vai lá conversar com ela? Como assim? E, não, mas o que tem a ver e tal, né? Com você, né? Não, com Ó, certeza. que beleza, você é muçulmana e está aqui conversando Sim. comigo. Na cabeça de algumas pessoas, isso... Mas por que você Mas tá indo qual lá que é- conversar com ela? Não, com certeza alguém deve ter pensado, alguém deve ter falado. E quando eu falei, falaram pra mim. Mas eu falei assim, meu, qual que é o problema? A gente é ser humano, independe. O que você faz na sua vida pessoal é entre você e o que você quiser. Você é em Deus ou quem você acredite. Cada coisa que a gente faz, ninguém tem que se intrometer na vida do outro. E o que eu mais falo nas minhas redes sociais é: cada um tem que fazer o que quiser da vida dele e fica entre ela. Você tá incomodando a minha vida? Tá me afetando Tô de lá, alguma né, batendo maneira? na porta da sua casa, então, vem aqui Não tá me gravar afetando. comigo. Você tá me afetando de alguma maneira, você não tá me afetando em maneira nenhuma. São públicos diferentes, são outras pessoas que eu posso atingir, levando a minha mensagem. Imagina quantas pessoas vão assistir o vídeo e vão falar assim, nossa, será que é verdade? Verdade? É verdade, né? Deve ter pessoas que são extremistas em qualquer religião, não é só do Islã. Então, ela tá falando verdade. Imagina, se eu puder transformar a imagem de uma pessoa que ela tinha, já fiz meu trabalho, entendeu? Sim, sim. E eu ouvindo você falar, por exemplo, eu acho que faz tudo muito sentido. Realmente, para quem quer casar, para quem quer seguir a religião, de fato faz muito mais sentido você vai conhecer a pessoa mais intimamente conversando com ela antes, Sim. né, de fazer sexo com ela, porque realmente o sexo ele vai dar quantas pessoas você se apaixona por causa do sexo Sim. e depois que a paixão passa, é Aí aquilo não que tem você mais falou, nada você, pra tipo ficar assim, junto. por que eu fiquei junto com essa pessoa mesmo? Tipo, nossa. É que, na verdade, quando a gente se casa, o casamento é pra ser pra sempre. Você casa pra você formar uma família. É claro, se você não quiser ter filhos, não tem problema, né? Mas geralmente, é pra que você casar, ter uma família. Então, você tem que pensar a longo prazo. Não adianta só você pensar momentâneo. E é aquilo, quando você vai conhecendo uma pessoa, é claro, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quando você casou, um vai conhecendo o outro, vai se ajeitando, encaixando em tudo na vida. Por exemplo, antes, eu sou uma pessoa super bagunceira, continuo sendo bagunceira, mas no começo do nosso casamento foi muito difícil, a gente brigava muito por coisas bobas, mas até a gente começar a se entender, a encaixar uma coisa no outro, um tem que ceder às vezes, o outro vai ter que ceder, não existe relacionamento que ninguém cede. Então, você não tem que se relacionar com ninguém se você não vai ceder uma hora. E hoje em dia os casamentos acabam muito rápido, os relacionamentos, porque eles não visam a longo prazo, é muito coisa momentânea e carnal. Acaba não conversando, a conversa é fundamental para dar certo um relacionamento. Eu acho bonito, eu admiro. Eu acho que é algo que não funcionaria pra mim, porque, né, eu já tô corrompida aquelas...